Oi, gente, tudo bem? Eu vou tentar explicar para vocês um pouco sobre a interpretação da gasometria, tá bem? Primeiro, vamos tentar entender o que vem na gasometria, quais dados a gasometria vai nos fornecer. Então, aqui a gente vai ter alguns valores de referência, dizendo quais são os valores normais e quais são os dados que a gasometria vai nos fornecer. Então, primeiro a gente vai ter o pH, que vai ser o nível de acidez ou de alcalinidade do nosso sangue, que vai estar entre 7,35 e 7,45, o valor normal. Nós vamos ter a PCO2, que vai ser a pressão parcial de gás carbônico, que vai estar entre 35 a 45 milímetros de mercúrio, que vai ser o valor normal também. A PO2, que vai ser a nossa pressão de oxigênio, que vai estar entre 80 e 100. A nossa saturação de oxigênio entre 95 e 97%. O excesso ou déficit de base, que vai estar entre -2 a +2, e por fim o HCO3, que vai ser o nosso bicarbonato, que vai estar entre 22 e 26. Mas dentre essas informações, o mais importante para nós nesse momento é o pH, o PCO2, que é o gás carbônico, e o HCO3, que é o bicarbonato. Por quê? Porque o nosso pH ele precisa estar em um nível ótimo, que seria esse valor de 7,35 a 7,45, para que as nossas células consigam funcionar de forma adequada. E a partir do momento que sai desse valor, tanto para mais quanto para menos, a gente passa a ter morte celular. Existe uma outra imagem, que é essa aqui de baixo, que exemplifica melhor isso. Então, o valor normal do pH no nosso corpo é entre 7,35 e 7,45. Quando esse valor ele reduz, a gente passa a ter uma acidose. E quando ele reduz ainda mais abaixo de 7,20, a gente passa a ter morte celular. E a mesma coisa acontece do outro lado. Quando o nosso pH ele aumenta demais, acima de 7,45, a gente passa a ter uma alcalose. O sangue passa a ficar mais básico. E quando ele aumenta ainda mais, acima de 7,80, a gente passa a ter uma morte celular também. Então, a gente ter esse valor do pH ele é muito importante para a saúde do nosso paciente. E os valores do gás carbônico e do bicarbonato, eles vão ser importantes também, porque eles vão ser o nosso equilíbrio ácido básico. Eles dois vão ser o nosso equilíbrio ácido básico. Esse equilíbrio ácido básico ele vai ser muito importante para a manutenção do pH. Então, eles vão ser responsáveis por fazer essa manutenção, de manter o pH no valor normal. Tanto que tem essa imagem no slide que mostra o gás carbônico e o bicarbonato em cima de uma balança, porque os dois têm que ter um equilíbrio. Somente os dois em equilíbrio vai fazer com que o nosso pH ele se mantenha normal, entendeu? Mas a pergunta vem, por que o gás carbônico e o bicarbonato vão fazer essa função de manutenção do pH? Isso vai acontecer porque o gás carbônico ele vai ser o nosso ácido. Então ele vai acidificar o meio, ele vai deixar o nosso sangue mais ácido, enquanto o bicarbonato ele vai ser básico. Então ele vai deixar o nosso sangue mais alcalino, mais básico, entendeu? Então ambos vão trabalhar no nosso corpo para manter esse equilíbrio. E a partir do momento que eles ficam desequilibrados, a gente tem uma alteração nos níveis de gás carbônico e de bicarbonato, a gente passa também a ter uma alteração no nosso pH, tanto para ácido quanto para básico. Então a gente vai pensar o seguinte: se o gás carbônico ele é um ácido, quando a gente tem ele maior quantidade no sangue, a gente vai passar a ter um sangue o quê? Mais ácido. E a partir do momento que a gente tem uma menor quantidade de gás carbônico, que é um ácido no nosso sangue, a gente tem um sangue mais alcalino, porque a gente está tendo pouco ácido dentro do sangue. E a mesma coisa acontece com o bicarbonato. O bicarbonato ele é um básico. Então, quando a gente tem um aumento do nível de bicarbonato no sangue, a gente tem um sangue mais alcalino, um sangue mais básico. E a partir do momento que a gente tem uma escassez desse bicarbonato, a gente passa a ter um sangue mais ácido, porque tá faltando uma base ali, entendeu? Então, a gente vai sempre pensar nesse conceito, entende? De entender que o bicarbonato é uma base, então ele vai deixar o sangue mais básico, e o gás carbônico ele é mais ácido e vai deixar o nosso sangue mais ácido. Vamos tentar entender um pouquinho melhor esse conceito aqui nos valores, nesses valores aqui normais do gás carbônico e do bicarbonato. Então aqui no caso do gás carbônico, o valor normal dele é entre 35 a 45. Digamos que o valor
esse valor ele aumente, ele fica acima de 45 milímetros de mercúrio. Então, como eu disse anteriormente, quando o gás carbônico ele ultrapassa esse valor, ele está em maior quantidade no sangue, a gente passa a ter um sangue, um meio mais ácido, porque a gente tem um gás carbônico em maior quantidade. Agora, se a gente sair desse valor também e a gente passar a ter quantidade de gás carbônico abaixo de 35, a gente vai ter uma menor quantidade de gás carbônico, então a gente vai ter um sangue mais básico, um sangue mais alcalino. Ok? Agora indo pro bicarbonato, esse aqui é o valor normal do bicarbonato, entre 22 e 26. Quando a gente tem uma maior quantidade de bicarbonato no sangue, acima de 26, a gente vai ter o quê? Bicarbonato é uma molécula básica, então em maior quantidade a gente vai ter um sangue mais básico, ou seja, alcalino. E quando esse valor está abaixo de 22, a gente tem uma menor quantidade de bicarbonato, ou seja, a gente vai ter um sangue mais ácido. Então, no momento que a gente tiver um desequilíbrio tanto do gás carbônico quanto do bicarbonato, a gente vai ter como consequência uma alteração no pH. Faz sentido para vocês? A gente vai ter uma alteração no pH tanto para mais ácido quanto para mais básico. Então, é importante que os valores de gás carbônico e de bicarbonato estejam dentro do valor normal para que a gente tenha um pH normal. Vocês podem me perguntar, Marcos, mas como o gás carbônico ele vai deixar o meio mais ácido? A Marcele mostrou pra gente uma fórmula que mostra isso. Eu vou mostrar pra vocês porque pode ser que caia na prova. Eu vou tentar destrinchar isso daqui pra vocês. Essa daqui é a fórmula, tá bem? Então o que acontece? O gás carbônico ele está envolvido no processo respiratório. Então a gente vai inspirar e expirar o gás carbônico. Então o gás carbônico, que é o CO2, ele vai entrar na nossa corrente sanguínea e ele vai reagir com a água, que é o H2O. Dessa reação entre os dois, a gente vai ter como produto final o H+, mais o HCO3. Então, dessa junção, a gente tem um hidrogênio livre, e a gente vai ter um HCO3. De onde é que saiu isso aqui? Olha, a gente tem um C, que vai estar aqui, né, um C, O2 mais um O daqui, então O3. A gente vai ter um H junto com HCO3 e a gente vai ter um H livre, que é o H+. Então, disso daqui, a gente vai ter isso daqui. E esse H+, esse hidrogênio, ele vai ser responsável por acidificar o meio. Então, o gás carbônico, com a reação, tendo reação com a água, a gente vai liberar um íon de hidrogênio, que vai ser responsável por acidificar o meio. Então, desse gás carbônico, a gente vai ter, né, desse gás carbônico que é o original, né, a gente vai ter uma acidificação do meio. Então, o aumento da quantidade de gás carbônico vai fazer com que a gente aumente a quantidade de hidrogênio no sangue e, consequentemente, a gente vai ter uma acidificação do meio. E o bicarbonato, ele vai ser responsável por capturar esses hidrogênios. E outra coisa interessante é que o equilíbrio ácido-básico ele vai ser regulado também através de dois mecanismos, que vai ser o mecanismo metabólico e o respiratório. Eles vão ajudar a regular esse nível de gás carbônico e o nível de bicarbonato. E como isso vai acontecer? Como eu falei com vocês, o CO2 ele vai ser eliminado, né, e inspirado através do sistema respiratório. Então ele vai fazer esse controle de gás carbônico no nosso corpo. Então ele mantém esse equilíbrio, eliminando e retendo o gás carbônico. É importante que a gente tenha uma quantidade ideal de gás carbônico no nosso corpo, como eu mostrei anteriormente, né, os níveis adequados de gás carbônico no nosso sangue. Então, o sistema respiratório vai ter essa responsabilidade. Então, ele vai ajudar nessa regulação. E a partir do momento que a gente tem um problema nesse sistema respiratório, a gente passa a ter uma desregulação do nível de gás carbônico. Faz sentido isso, né? Então, quando a gente tem esses dados em relação à quantidade de gás carbônico, quantidade de carbonato no nosso corpo, a gente vai conseguir saber qual é a causa dela também. Porque se a gente entende que o sistema respiratório é responsável por regular o gás carbônico, a gente está tendo um excesso de gás carbônico no nosso sangue, quer dizer que o sistema respiratório não está conseguindo exercer a função dele adequadamente, não é mesmo? Então, se a gente tem uma alteração nos sinais, né, na gasometria, a gente tem uma alteração no gás carbônico, a gente consegue entender que a origem dele é respiratória. Então, se a gente tem
uma acidose por conta do CO2, a gente tem uma acidose respiratória. Se a gente tem uma alcalose por conta do CO2, a gente vai ter uma alcalose respiratória, porque o sistema respiratório que é responsável por fazer essa manutenção, por regular a quantidade de CO2. Faz sentido isso para vocês? Então, até aqui no esquema, olha, o CO2 ele vai ser eliminado e retido pelos pulmões, que faz parte do nosso sistema respiratório. Então, o sistema respiratório vai ser um mecanismo de regulação desse CO2. Já o bicarbonato, que é o HCl3, ele vai ser eliminado e retido pelos rins. Então, durante a micção, a gente vai eliminar esse bicarbonato, ou pode ser que o rins ele retenha ele. Então, o rins vai ser responsável por fazer essa manutenção de bicarbonato no nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente tem algum tipo de distúrbio metabólico ou um distúrbio no nosso rins, a gente passa a ter um problema na eliminação e na retenção desse bicarbonato. Então, se a gente tem uma retenção excessiva de carbonato, a gente vai ter um sangue mais alcalino, né, mais básico, e a partir do momento que a gente eliminar muito bicarbonato através da urina, a gente vai ter um sangue mais ácido, por ter menos bicarbonato no sangue, que é uma molécula básica, né? Então, entende-se que quando o nosso corpo ele tiver com os níveis baixos de HCl3, de bicarbonato, a gente vai ter uma acidose, porque a gente tem menos molécula básica no sangue, então a gente tem uma acidose metabólica, porque ela está sendo causada por conta do metabolismo. A mesma coisa é se a gente tem um excesso de HCl3, que é uma molécula básica, a gente vai ter um sangue mais básico, então a gente vai ter uma alcalose metabólica, porque ela está sendo causada pelo metabolismo. Então lembre-se que sempre quando a gente tem uma alteração no bicarbonato, a causa é metabólica. Sempre que a gente tem uma alteração no gás carbônico, a causa é respiratória. Tá tendo algum problema ali, entendeu? Nesse caso metabólico, por exemplo, a gente poderia dizer um paciente que tem diabetes. A gente tem muito distúrbio metabólico da diabetes, que vai causar uma alteração no nível de bicarbonato. Outras doenças como obesidade, também pode causar uma questão metabólica, vômito excessivo, diarreia, tudo isso vai causar uma perda ou um ganho muito excessivo de bicarbonato, que vai fazer essa alteração nos níveis do pH. É a mesma coisa quando a gente tem uma alteração respiratória, então uma pessoa que tem uma pneumonia, ela tem uma DPOC, ela está tendo uma hiperventilação ou uma hipoventilação, tudo isso vai causar alguma alteração no processo de eliminação e de retenção do CO2, que vai também causar uma alteração no nosso pH. Então fez sentido para vocês essa questão aqui? Porque ela vai ser importante para a nossa interpretação e também para a gente poder fazer algumas questões. Então vamos prosseguir. Então aqui temos informações, né? Então esse balanço é realizado por meio de dois mecanismos, né? Igual eu falei, o renal, que ele vai ser responsável pela reabsorção e também a excreção do HCl3, que vai ser o nosso bicarbonato, e ele também vai excretar o íon H+, como eu falei com vocês, o H+, é o hidrogênio, né? Que faz com que o meio esteja mais ácido. Então o sistema renal também vai ser responsável por fazer essa eliminação do hidrogênio. Então se ele estiver retendo muito hidrogênio, a gente vai ter um meio mais ácido, e se ele estiver eliminando muito hidrogênio, a gente vai ter um meio mais básico, tá bem? Então o sistema renal é bem importante nesse processo. A mesma coisa com o sistema respiratório. Ele vai fazer a excreção de dióxido de carbono, assim como a retenção desse dióxido de carbono. Prosseguindo, aqui vai ter uma tabela que vai exemplificar bem essa questão que eu falei com vocês sobre o gás carbônico está associado ao sistema respiratório e assim como o bicarbonato de sódio está relacionado ao metabolismo. Então, aqui a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. Então, quando a gente identifica uma acidose respiratória, a gente já sabe que o respiratório está relacionado ao quê? O gás carbônico. Então, aqui a gente tem o pH, ele vai estar reduzido, já que a gente tem uma acidose. Sempre associem que quando o pH está com um valor mais baixo, a gente está tendo uma acidose sanguínea. Então o pH vai estar reduzido em uma acidose. E a nossa pressão de CO2, que é o nosso gás carbônico, ela vai estar aumentada. Então a gente vai ter uma quantidade de gás carbônico maior dentro do nosso sangue. E como eu falei com vocês, o gás carbônico ele é um ácido. Então ele vai deixar o meio mais ácido. Então por isso a gente vai ter uma acidose. E ela vai ser respiratória porque o que está alterado é o quê? O nosso gás carbônico, que está envolvido no processo respiratório. Tanto que o nosso HCl3, que é o nosso bicarbonato, ele vai estar normal, porque ele não está envolvido no processo respiratório, ele está envolvido no processo metabólico. Então o que vai estar se alterando nessa acidose respiratória vai ser o gás carbônico. Entendido? Agora, por exemplo, alcalose respiratória. Então, respiratória, a gente entende que o que está alterado é o nosso gás carbônico. Então, alcalose, a gente vai ter o nosso pH aumentado. Então, o valor do pH vai estar maior. A gente vai estar com sangue mais básico. Então, vai estar com uma alcalose.
E a concentração do CO2 ela vai estar reduzida, porque ele é um ácido. Então, a partir do momento que a gente tem uma redução desse ácido, a gente passa a ter um meio mais básico. Então, a gente passa a ter um sangue mais alcalino. Então, por isso a alcalose. A alcalose porque o CO2 ele está reduzido. E respiratório porque quem está envolvido nesse processo é o CO2, o sistema respiratório. E o nosso HCO3 ele vai estar normal, porque o bicarbonato não faz parte desse processo respiratório. Agora, indo para a acidose metabólica. Metabólica, o que está envolvido no metabolismo? O bicarbonato, não é mesmo? Então, dá-se a entender que o que vai estar alterado é o bicarbonato. Então, vamos lá. O nosso pH, ele vai estar reduzido, né? Então, o valor do pH reduzido significa uma acidose. Então, o nosso sangue vai estar mais ácido, por isso da acidose. O nosso gás carbônico, que é o PCO2, ele vai estar normal, porque o CO2 está envolvido no processo respiratório e não no processo metabólico. E o HCO3, que é o nosso bicarbonato, ele vai estar alterado. Então, ele vai estar com um nível reduzido. Eu não falei com vocês que o bicarbonato ele é uma molécula básica, então ele vai deixar o sangue mais básico. Então, a partir do momento que a gente tem uma redução dessa molécula, a gente vai ter um sangue mais ácido, porque a gente tem pouca base no nosso sangue. Então, por isso que a gente vai ter uma acidose metabólica, porque o bicarbonato ele vai estar reduzido, causando uma acidose, e o bicarbonato está relacionado ao metabolismo, então a gente vai ter uma acidose metabólica. E a acidose metabólica vai gerar um pH baixo, um pH mais ácido. Agora o próximo é uma alcalose metabólica. Metabólica a gente vai lembrar que está envolvida com o bicarbonato, então a gente já sabe que é por conta disso. Então a gente vai ter o pH aumentado. Então o pH aumentado, o valor dele aumentado, quer dizer que a gente tem um sangue mais básico, um sangue mais alcalino, por isso da alcalose, pH está aumentado. A gente vai ter o gás carbônico normal, porque o gás carbônico não está envolvido no processo metabólico, e sim no respiratório, então ele vai estar normal. E o nosso HCO3, que é o bicarbonato, ele vai estar aumentado. Como eu falei com vocês, o bicarbonato ele é uma molécula básica, então em maior quantidade no sangue, a gente vai ter um sangue mais alcalino, um sangue mais básico. Por isso o sangue está alcalino, por isso o sangue está mais básico, porque teve um aumento do número de bicarbonato. Ele é metabólico, porque o bicarbonato que está envolvido nesse processo. Então ficou entendido essa parte? Eu sei que é um pouco confuso, mas a gente tem que ir destrinchando cada questão. Se a gente souber que o CO2 ele é ácido e com o aumento dele a gente vai ter uma acidose, e com a diminuição dele a gente vai ter uma alcalose, e que o gás carbônico está relacionado ao processo respiratório, a gente já consegue responder tudo isso daqui, entendeu? Se é uma acidose respiratória ou se é uma alcalose respiratória. A mesma coisa com o bicarbonato. A gente sabe que o bicarbonato ele é uma molécula básica, então com o aumento dele a gente vai ter um sangue mais básico, né, mais alcalino, e com a redução dele a gente vai ter um sangue mais ácido. E o bicarbonato ele está envolvido em um processo metabólico, então a gente vai conseguir responder também essa questão, se é uma acidose metabólica ou se é uma alcalose metabólica. Então vamos prosseguir, né? Então aqui também tem a informação, né, que o processo respiratório, né, o mecanismo respiratório vai estar envolvido com distúrbio de CO2, que vai causar uma acidose ou uma alcalose por conta desse distúrbio de gás carbônico. E o mecanismo metabólico ele vai estar envolvido no distúrbio de HCO3, que é o bicarbonato. Então, um distúrbio de bicarbonato que pode deixar o sangue mais alcalino ou o sangue mais ácido. Agora vamos tentar resolver algumas questões para fixar o conteúdo, tá bem? Então vamos lá, exercícios eles estão no final do slide da Marcele, lá tem 10 exercícios, eu vou fazer 5 com vocês, pra gente poder fixar, depois vocês tentem fazer os outros 5, tá bem? Então vamos lá, aqui no exercício ele vai trazer os dados que foram coletados na gasometria, né? O pH, o gás carbônico, o bicarbonato, entre outros dados. Então é importante que a gente saiba quais são os valores normais, para que a gente perceba se houve alguma alteração ou não. Então vamos recordar, né, desses valores normais durante o exercício, ok? Então vamos lá, o pH. O pH ele está mais ácido, ele está normal ou ele está mais básico? Vamos lembrar que o pH, o valor normal dele é entre 7,35 e 7,45. Então esse pH ele está mais baixo, né? O valor dele está mais reduzido. Ou seja, a gente tem um pH mais ácido, não é mesmo? A gente tem que lembrar que um valor mais baixo do pH
significa uma acidose, e um valor mais alto de pH significa uma alcalose, um sangue mais básico, tá bem? Então o próximo aqui vai ser a pressão de gás carbônico. A gente tem que lembrar que o gás carbônico ele é um ácido e que o valor normal dele é entre 35 a 45. Então a gente vai ver que aqui nesse caso o gás carbônico está em 53. Então esse valor está mais alto ou está mais baixo que o normal? Esse valor está mais alto, né? Já que o valor de gás carbônico é entre 35 e 45. Se esse valor de gás carbônico está aumentado e o gás carbônico ele é um ácido, então quer dizer que a gente está tendo mais quantidade de ácido no sangue. Então o nosso sangue ele está mais o quê? Mais ácido. Ok? Agora a gente tem o HCO3, que é o nosso bicarbonato. O bicarbonato a gente vai lembrar que ele é uma molécula básica, né? Então ele vai deixar o sangue mais alcalino. E que o valor normal dele vai ser entre 22 e 26. Aqui está constando que o nosso bicarbonato está entre 24. 24 está entre 22 e 26, né? Então o nosso bicarbonato ele está no valor normal, não é mesmo? É isso. E os próximos dados a gente vai ter o BE, que vai ser o excesso de bases. Eu acho que eu não expliquei para vocês isso, né? Mas o excesso de bases seria se o nosso sangue está tendo uma quantidade excessiva de molécula básica ou se ele está tendo uma falta dessa molécula, né? Então se o sangue ele está muito básico ou se ele está muito ácido. Então no caso o valor normal do BE é entre menos 2 a mais 2. Caso o valor esteja acima de mais 2, quer dizer que tem muita base no nosso sangue. E se o valor estiver abaixo de menos 2, quer dizer que o nosso sangue está tendo muita pouca base. Ele está indo já para uma acidose, entendeu? Então aqui no caso o BE ele está em menos 2. Menos 2, ele está ali na portinha indo para acidose, mas ele não está no valor normal, não é mesmo? Então o BE está no valor normal. Aqui são valores, né, que para nós não vão ser tão interessantes nesse momento, mas é o valor da pressão de oxigênio e de saturação. Mas só para lembrar o valor normal. Então, o valor normal da pressão de oxigênio nossa vai ser de 80 a 100. Então, esse valor aqui ele está normal. E a saturação ela é entre 95% e 97%. Aqui a nossa saturação ela está um pouquinho baixa, né? A gente pode pensar que a gente está tendo alguma questão respiratória, não é mesmo? Se a gente está tendo uma saturação mais baixa, a gente está tendo algum problema respiratório, não é mesmo? Então aqui ela está baixa. Então, a partir disso aqui tudo, a gente já destrinchou, né? Entendeu que cada dado está nos informando, o que é importante. Agora a gente vai entender o que está acontecendo com esse paciente. Qual é o resultado disso? A gente vai entender que o pH do paciente está ácido, mas por que esse pH está ácido? Então a gente vai olhar, o gás carbônico ele está normal ou não? Não está, né? Ele está ácido. Então, provavelmente, essa acidose está acontecendo por conta do gás carbônico. A gente vai olhar para o bicarbonato. O bicarbonato ele está normal, né? Então ele não está fazendo alteração desse pH. Então a causa não é do bicarbonato. E a causa também não vai ser o quê? Metabólica. Já que o bicarbonato está associado ao metabolismo, então o bicarbonato ele não está associado, né? Não está associado a essa alteração de pH. Consequentemente, a causa também não é metabólica, não é mesmo? As outras causas, né, não estão, no caso o BE está normal, a pressão de oxigênio também está normal, a gente tem a saturação um pouco reduzida. A gente tem a saturação um pouco reduzida, a gente pode pensar que o sistema respiratório não está trabalhando tão bem, né? Então, com certeza, a causa aqui vai ser por conta do CO2 que está aumentado. Esse CO2 está causando essa acidose. Está relacionado ao CO2, então também está associado ao quê? Ao respiratório, já que o CO2, né, tá relacionado ao sistema respiratório. Então, nesse caso, nesse exercício, a gente está tendo o quê? A gente está tendo uma acidose respiratória. Porque o pH está ácido e porque a molécula que está sendo responsável por alterar esse pH para ácido é o gás carbônico, que está envolvido no processo respiratório. Então, a gente tem uma acidose respiratória, tá bem? Agora vamos para o próximo exercício. Nesse próximo exercício, vamos olhar aqui. O pH está entre 7,23. Vamos lembrar que o pH normal é entre 7,35 e 7,45. Então, esse pH está
baixo, não é mesmo? Então aqui a gente está tendo uma acidose. A gente está tendo sangue mais ácido. Indo para a pressão de gás carbônico, a gente tem que o valor normal de gás carbônico é entre 35 e 45. Aqui a gente tem o valor de 38. 38 está entre 35 e 45, não tá? Então aqui a gente está tendo um gás carbônico normal. Ok? Agora indo para o HCO3, que é o nosso bicarbonato, a gente vai lembrar que o bicarbonato, o valor normal é entre 22 e 26. Aqui a gente está com 12, então ele está muito baixo, né? O bicarbonato ele está muito baixo. Então vamos lembrar que o bicarbonato ele é uma molécula básica. Então quando ele está em excesso, a gente tem um meio mais básico. E quando ele está em falta, quando a gente está tendo uma redução muito grande desse bicarbonato, a gente está tendo um sangue mais o quê? Mais ácido, né? Então o sangue está sendo mais ácido por conta da diminuição do nível de bicarbonato, que é um básico. Então aqui nesse caso, a gente está tendo um meio mais ácido, porque tem pouco tendo pouco bicarbonato, que é uma molécula básica, ok? Aqui no BE, né, que é o excesso de bases, a gente tem mais um. A gente vai lembrar que o BE normal dele é entre -1 e +2. Então o valor aqui também está normal, não é mesmo? Aqui é PO2, né, que é o nível de oxigênio nosso. Vamos lembrar que o valor é entre 80 a 100. Então a nossa pressão de oxigênio ela está um pouquinho baixa, né? Está um pouquinho baixa. Que letra horrorosa, não é mesmo? Mas vamos prosseguir. E a nossa saturação, que o normal é entre 95 e 100, ela também está baixa. A gente está tendo uma saturação baixa. Ok? Então agora vamos pensar no que esse paciente pode ter, tá bem? Então a gente sabe que o paciente está com pH ácido, então ele está tendo uma acidose. Agora vamos tentar identificar o porquê que está ocorrendo essa acidose, tá bem? Então, a nossa pressão de gás carbônico, ela tá normal, né? Ela tá entre 35 e 45. Então, se ela tá normal, então provavelmente o gás carbônico ele não está associado a essa acidose, tá bem? Então, vamos pensar no bicarbonato. O bicarbonato aqui. O bicarbonato ele tá reduzido, né? A gente tá tendo pouca base no sangue. Então, a gente tá tendo o quê? Um sangue mais ácido por conta dessa baixa no nível de moléculas básicas, né? Então, o nosso bicarbonato ele tá baixo, a gente está tendo um sangue mais ácido. Então, provavelmente, a falta desse bicarbonato, né, a falta de bases, que está causando esse pH mais ácido. Então, essa acidose, esse pH ácido, está sendo causado por conta do bicarbonato, pela redução do nível de bicarbonato. Ou seja, a gente está tendo uma acidose, né? E o bicarbonato ele está envolvido com o metabolismo, né? Então, a gente está tendo o quê? Uma acidose metabólica. Então, a gente vai sempre focar nesses três dados aqui, tá? pH, pressão de gás carbônico e de bicarbonato. Porque, por exemplo, a gente está tendo um oxigênio baixo, mas a causa do pH ali baixo não está sendo respiratório, porque o gás carbônico está normal. A causa está sendo o quê? Metabólica. Mas, no caso, esse paciente está tendo um caso clínico provavelmente respiratório também, entendeu? Mas isso não está alterando o nosso gás carbônico. A causa principal dessa acidose é metabólica, que é por conta do bicarbonato de sódio, tá bem? Bicarbonato de sódio não, perdão, o sódio é sal. Por conta do bicarbonato, então acidose metabólica, ok? Então vamos passar para a próxima questão. Nessa questão, a gente está tendo que o pH está entre 7,47. Vamos lembrar, o pH, o valor normal dele, é entre 7,35 e 7,45, não é mesmo? Então, esse valor aqui de pH, ele está um pouco alto, não é mesmo? Então, o valor de pH alto significa o quê? Significa que o sangue está mais básico. A gente está tendo aqui uma alcalose. Alcalose. Indo para a nossa pressão de gás carbônico, vamos ver se ela está normal ou não. Então, a pressão de gás carbônico, vamos lembrar que o valor normal dela é entre 35 e 45. E aqui a gente está tendo 27, que é um valor baixo, né? Um valor abaixo de 35. Então, o nosso gás carbônico, ele está em menor quantidade no nosso sangue. Vamos lembrar que o gás carbônico é um ácido.
ácido em grande quantidade vai acidificar o meio, vai deixar o sangue mais ácido, e o gás carbônico em baixa quantidade vai deixar o sangue mais alcalino, por conta dessa baixa quantidade de ácidos, ok? Então, se aqui o nosso gás carbônico está baixo, então a gente está tendo uma alcalose, ok? Agora vamos olhar para o nosso bicarbonato, o HCO3. Vamos lembrar que o valor normal de bicarbonato é entre 22 e 26. E aqui o nosso bicarbonato está em 21. Está um pouquinho baixo, né? O valor normal entre 22 e 26, ele está um pouquinho abaixo de 22. Então a gente está tendo uma quantidade um pouco menor de bicarbonato no nosso corpo. Então, se a quantidade está um pouquinho mais baixa, a gente está tendo o quê? Uma acidose, por conta desse bicarbonato, ok? E aqui no excesso de bases, a gente está tendo menos 3. E vamos lembrar que o valor normal de excesso de base é entre menos 2 e mais 2. E que abaixo de menos 2 a gente está tendo um meio com pouca base, ou seja, mais ácido. E acima de mais 2 a gente está tendo um meio com muita base, ou seja, um sangue mais básico, mais alcalino. Nesse caso a gente está tendo um menos 3. Menos 3 significa o quê? Que a gente está tendo pouca base no nosso sangue. Então a gente está tendo um sangue mais o quê? Ácido. Então a gente está tendo uma acidose. As informações aqui não são tão relevantes para a gente, né? De pressão de oxigênio e saturação, mas só para questão de interpretação, a gente sabe que a pressão de oxigênio é entre 80 e 100, então aqui ela está normal, a pressão está normal, e a nossa saturação é entre 95 e 100, então aqui ela está um pouquinho baixa, não é mesmo? Então agora que a gente avaliou cada uma desses resultados, vamos entender o que esse paciente está tendo. Então a gente sabe que o pH desse paciente está alcalino, ele está tendo uma alcalose. Então vamos tentar entender qual é a origem dessa alcalose, de onde é que está vindo essa alcalose. Avaliando aqui, a gente consegue ver que a única molécula que está tendo alcalose aqui é de gás carbônico. Então a gente está tendo um nível baixo de gás carbônico que está causando uma alcalose. Então provavelmente a origem dessa alcalose é por conta desse gás carbônico que está reduzido, ok? Daí vocês podem me perguntar, mas Marcos, o bicarbonato e o excesso de base eles estão ácidos. Por que isso está acontecendo? Por que eles não são a causa desse pH? O que acontece? Como eu falei com vocês, o processo respiratório e o metabólico, né, o respiratório e o metabolismo, eles são responsáveis por regular esse nível de gás carbônico e esse nível de gás carbônico e de bicarbonato, né? Então, ele está associado a esse equilíbrio ácido-básico. Então, a partir do momento que a gente tem uma alteração significativa em um deles, como que está acontecendo no gás carbônico, já tem uma alteração no gás carbônico, o outro mecanismo regulatório vai tentar normalizar isso, vai tentar equilibrar. Então ele vai tentar compensar essa alteração. Então no caso esse bicarbonato está alterado porque o nosso metabolismo está tentando compensar essa alcalose. Tanto que vocês podem ver que a alteração aqui é bem baixa, entendeu? Porque o normal é entre 22 e 26, aqui está 21. A alteração é bem baixa. Então o que está acontecendo? O nosso corpo, o nosso metabolismo está tentando acidificar o meio para tentar compensar essa alcalose, entendeu? Então, esse dado aqui está mostrando o quê? Está mostrando que o nosso corpo está tentando compensar, mais que o pH, essa alcalose, né, esse pH aumentado, ele é consequência do CO2. Aí vocês podem ficar um pouquinho confusos, né, de entender, mas como eu vou entender que o CO2 que está sendo responsável, porque disso daqui tudo, o único que está tendo alcalose é o quê? O CO2. Então, se o pH tá tendo alcalose, então a causa é do CO2. Não tem como a causa ser do bicarbonato, porque ele está ácido, entendeu? Ele está tentando acidificar o meio, então não faz sentido ser ele. Então, a causa desse pH alcalino é o gás carbônico, entendido? Então, vamos entender agora, vamos dar o resultado dos pacientes. Então, o nosso pH, ele tá tendo uma alcalose, né? No caso, o paciente está tendo uma alcalose, mas ele está tendo uma alcalose o quê? Respiratória ou metabólica? A gente sabe que a causa é o CO2, né, gás carbônico. E o gás carbônico, ele é o quê? Respiratório. Então, esse paciente está tendo uma alcalose respiratória. Fez sentido? Então, no caso, está tendo respiratória porque
a questão metabólica não é a principal causa dessa alteração de pH, entendeu? No caso, o mecanismo metabólico ele está tentando compensar, mas ele não é a causa primária desse pH alterado, entendeu? Ele não é a causa dessa alcalose, a causa é o CO2, o gás carbônico, que está associado ao mecanismo respiratório, ok? Próxima questão, vamos lá. Então aqui está dizendo que o pH está entre 7,25. Vamos lembrar que o valor normal de pH é entre 7,35 e 7,45. Então esse pH, ele está o quê? Ele está reduzido. Se ele está reduzido, a gente está tendo o quê? Uma acidose. Então o pH aqui, ele está ácido. Estamos tendo uma acidose, ok? E a nossa pressão para o gás carbônico está em 48. Vamos lembrar, o gás carbônico, o valor normal dele é entre 35 e 45. Então esse valor aqui, ele está um pouquinho alto, né? A gente está tendo o quê? A gente está tendo mais gás carbônico no sangue. Vamos lembrar que o gás carbônico, ele é um ácido. Ácido em maior quantidade vai fazer com que o sangue fique o quê? Mais ácido, não é mesmo? Então 48 está o valor acima. Então aqui está ácido, não é mesmo? Agora indo para o bicarbonato, CO3. O bicarbonato está em 25. Vamos lembrar o valor normal. O valor normal do bicarbonato é entre 22 e 26. 25 está dentro do valor, não é mesmo? Então nosso bicarbonato está normal. Agora o nosso excesso de bases está em mais 2. Vamos lembrar que o excesso de bases é entre menos 2 e mais 2. Então o excesso de base também está normal. Agora a nossa pressão de O2 está em 78. Vamos lembrar que o valor normal é entre 80 e 100. Então aqui está baixo. E a saturação, o valor normal entre 95 e 100, aqui também está baixo, não é mesmo? Então vamos entender o que esse paciente está tendo. Então o nosso pH está ácido. Qual é a origem desse ácido? Qual é a origem dessa acidose sanguínea? Então a gente vai ver que o único valor que está alterado aqui é a nossa pressão de gás carbônico. Então, aqui está mostrando que o gás carbônico está em grande quantidade no sangue, ou seja, está deixando o meio mais ácido. Então, a origem desse pH ácido é do gás carbônico. Os outros valores estão normais, né? E a gente vai tentar falar o que esse paciente tem. Então, esse paciente está tendo uma acidose. Aí eu pergunto, está tendo uma acidose metabólica ou respiratória? Aí a gente vai lembrar que o gás carbônico que está associado ao mecanismo respiratório. Então, esse paciente está tendo uma acidose respiratória. Como eu falei, os valores mais importantes para saber o tipo de acidose ou alcalose que o paciente está tendo são esses três aqui, entendeu? Nem sempre a pressão de oxigênio e saturação vai estar realmente dizendo se é respiratório ou metabólico. Mas, como vocês puderam perceber, sempre quando está tendo uma acidose metabólica, a gente está tendo o que também? Uma alteração na saturação, nessa pressão de oxigênio. Então quer dizer que o paciente está tendo algum problema respiratório, não é mesmo? Mas não é, a gente não leva tanto em conta essa questão não, é mais um extra aqui que a gente consegue observar, tá bem? Agora estamos indo para a última questão, ok? Então vamos lá. O pH do paciente está em 7,56. Vamos lembrar qual é o valor normal de pH. O valor normal de pH é de 7,35 a 7,45. Então esse pH está um pouquinho alto. pH alto significa o quê? Uma alcalose, não é mesmo? Esse sangue está mais básico. Então aqui a gente está tendo uma alcalose. Agora vamos observar os outros dados. O nosso CO2, o nosso gás carbônico, ele está em 41. Vamos lembrar qual que é o valor normal de gás carbônico. O valor normal é entre 35 e 45. 41 está dentro do valor, né? Então, o nosso gás carbônico, ele está normal. Agora, o nosso bicarbonato. O bicarbonato está em 37. Vamos lembrar qual é o valor normal de bicarbonato. O valor normal do bicarbonato é entre 22 e 26. 37 está muito alto, não tá? Então, a gente vai lembrar o quê? Que o bicarbonato, ele é uma molécula básica. Ele, em grande quantidade, vai causar o quê? Uma alcalose. Então, o nosso sangue está mais básico. Então, aqui a gente está tendo uma alcalose.
a gente está tendo um excesso de bases. Tanto que, olha, excesso de base. Vamos lembrar excesso de base, qual é o valor? Entre menos 1 e mais 2. Aqui a gente está em mais 9. Está muito alto, não tá? Então, se ele está em mais 9, ele está tendo o quê? Um excesso de base. Ele está tendo muita base. Então, aqui também está mostrando que a gente está tendo uma alcalose, ok? Como eu falei, os valores aqui não são tão relevantes para a gente identificar a questão do pH, mas a gente está tendo uma pressão de oxigênio em 95, tá normal, né? Tá entre 80 e 100. E a saturação tá em 93, o normal entre 95 e 100, né? Então aqui tá um pouquinho baixo. Mas então vamos identificar o que o nosso paciente ele tem. Então a gente sabe que o pH ele tá alto, então o paciente está tendo uma alcalose. Então vamos tentar identificar qual é a origem dessa alcalose. A origem, ela vai ser de gás carbônico? Não, né? O gás carbônico ele tá normal. A gente vai olhar para o bicarbonato. O bicarbonato ele tá o quê? Tá muito alto, né? Então ele tá tendo uma alcalose. Então a gente consegue perceber que o quê? A origem desse pH alto, dessa alcalose, ela vai se originar do bicarbonato em excesso. E aqui só confirma a nosso resultado, porque as bases o excesso de bases também está muito alto, causando também uma alcalose. Então, no caso do paciente, a gente sabe que está tendo uma alcalose, e eu pergunto para vocês, é uma alcalose respiratória ou metabólica? Vamos lembrar que o bicarbonato está associado ao mecanismo metabólico, né? Então, aqui no caso, o paciente está tendo uma alcalose metabólica, porque a gente tem um excesso de bicarbonato causando uma alcalose, e o bicarbonato está associado ao mecanismo metabólico. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Tentem fazer os outros exercícios para ver se vocês conseguem fixar, né, o conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bem?